Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui então à nossa aula sobre os aspectos de apresentação, né? A segunda parte do nosso manual de produção textual de textos em provas discursivas de concursos públicos e agora nós adentraremos efetivamente na parte de citação de números, né? Você que tem dúvida, vai citar algum número, né, na prova discursiva, como eu vou citar esse número? Né? Eu quero citar 23%, né? O número 42, o número 11... né? Enfim, como que eu vou citar o número de uma lei, o número de um ano que essa lei foi publicada, como a gente vai brincar com isso em prova discursiva? Não é de forma aleatória, existem regras e eu reitero, regras foram feitas para serem cumpridas, seguidas, pessoal. Então vamos visitar essas regras aqui para que você, aluno impecável do Estratégia Concurso, faça textos ali também impecáveis, textos corretos, escorreitos, né? Para que o examinador olhe lá no dia da análise dos textos dos candidatos, bata o olho no texto e fala, opa, esse aqui é aluno do Estratégia Concurso. Tranquilo? Vamos lá então, prosseguindo aí, pessoal. Citação de números, vamos lá. Então, para o número de ato normativo, valores monetários, né? Então vou sublinhando aqui, ó, ato normativo, valores monetários, nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto, quaisquer referências a números, percentuais e prazos, devem-se observar as seguintes regras. E aqui nós temos as regras. Quando a forma extensa formar apenas uma palavra, deixa eu marcar aqui com marca-texto essas partes mais importantes. Apenas uma palavra, o número será grafado por extenso. Por extenso. Então, olhem aqui. Apenas uma palavra, 12, 20, 9, né? Então, você que está lá escrevendo seu texto e se deparou com um número que forma apenas uma palavra, né? Então, você está lá, vamos supor que numa prova de ciências, né? Alguma coisa assim nesse sentido, os 5 elementos que formam, pô, esses 5, né? Eu vou colocar os 5, o algarismo, ou eu vou escrever por extenso 5. Ora, 5 formam uma palavra só. Segundo a regra, uma palavra só eu tenho que escrever por extenso. Os 5 elementos. E aí você escreve por extenso. Beleza? Voltando aqui ao nosso slide. Nos casos em que formar duas ou mais palavras, deverá constar o número cardinal seguido do extenso entre parênteses. O número cardinal seguido do exemplo entre parênteses. Pessoal, vou sublinhar essa palavra cardinal, por quê? Porque não vai ser ordinal, ou seja, não vai ter aquela bolinha aqui, ó. Não vai ter aquela bolinha, a não ser nos casos ali que nós vimos na citação dos dispositivos legais, do 1 até o nono, né? Então, por exemplo, você vai citar 21, aí você vai escrever aqui o número cardinal, 21, e vai escrever entre parênteses, por extenso, 21. Por quê? Porque está formando duas palavras, né? Uma palavra, duas palavras. 34, né? Você escreve aqui também o número cardinal, né, do 4 e depois, por extenso entre parênteses, 34. Simples assim, pessoal, simples assim. Até quanto aos números utilizados em datas, agora estamos nos referindo às datas. Quanto aos números utilizados em datas, devem-se observar as seguintes regras, né? As seguintes regras. Vamos lá a cada uma delas. Os números não serão precedidos de 0, pessoal. Então, percebam aqui este exemplo. Ó, 3/4/2018 e não 3/4/2018. Percebam que esses zeros aqui, ó, eles são dispensados, tá? Em citação de datas. Então, você vai citar uma data de um dispositivo legal, por exemplo, você dispensa os zeros antes dos números ali 3 e 4, tá? Segundo a regra aqui, nas referências ao primeiro dia do mês será utilizado o número ordinal. Então perceba que o primeiro dia do mês você utiliza aqui o número ordinal. Tão somente na citação de datas, pessoal, tão somente o primeiro dia do mês é que vai receber essa bolinha aqui da numeração ordinal. A partir do segundo, não vai utilizar mais. Então é errado você escrever o primeiro dia do mês assim, ó, sem a bolinha. Tá? Para caracterizar a numeração ordinal. Beleza? Terceira regra aqui, vamos lá. A indicação dos anos será grafada
sem o ponto entre as casas do milhar e da centena, pessoal. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Então, não pode colocar essa bolinha aqui, ó. Não pode colocar essa bolinha aqui. Aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo. Esse exemplo aqui está errado, pessoal. Está errado, está completamente errado. Não se pode colocar essa bolinha para separar a casa do milhar e da centena. Tá bom? Nos números não coloco. Mas, pessoal, é aquilo que eu falei. Por exemplo, se você for colocar Lei 8.112/1990, você não vai colocar esse pontinho aqui, ó, do ano, para citação, para separar a casa do milhar e da centena. Mas na lei você coloca. Aqui na lei você coloca, pessoal. Este ponto aqui ele é obrigatório, tá? 8.112. Aqui no ano, não, mas no número da lei, sim. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos avançar. Agora nós falaremos brevemente sobre as abreviações, para a gente finalizar aqui a nossa aula. Vamos falar brevemente sobre as abreviações. Vamos lá. O que são abreviações, pessoal? Abreviações representam parte da palavra como equivalente de um todo. Assim, pode-se considerar que ela representa a redução de um vocábulo. Redução de um vocábulo. Inclusive, pessoal, lá no site da Academia Brasileira de Letras, né, eles chamam de reduções. Se você quer saber se uma abreviação é oficial, você terá de procurar lá por reduções neste link aqui que eu coloco aqui para vocês. Copiem esse link, procurem lá. Então, o que eu sugiro que vocês façam, pessoal? Aqui é impossível eu trabalhar abreviações com você. Vamos estudar todas as abreviações. Pô, a gente vai ficar 2 anos aqui estudando abreviações, vendo todas as possibilidades de abreviações oficiais da língua portuguesa, né? O que eu sugiro? Que existem algumas abreviações que a gente usa mais, né? Número, artigo, né? Para a galera da área jurídica aí que utiliza muito artigo, né? Citações. Então, você está redigindo um texto, surgiu uma dúvida. Pô, essa palavra aqui eu posso abreviar? Não posso? Né? O que você faz? Site da Academia Brasileira de Letras. Vai lá ao site, vai lá em reduções, digita a palavra que você está querendo procurar, se existe a abreviação oficial. Se existir, pode utilizar perfeitamente no seu texto. Tá? Particularmente, acho que a gente deve evitar exageros. Um ou outro ali a gente usa. Tá? Evite exageros. Vou abreviar, ver tudo aqui que eu escrevo para saber se eu posso abreviar. Não, evite os exageros. Uma ou outra coisa você pode utilizar. E essa uma ou outra coisa que você vai utilizar, como por exemplo a palavra artigo, ART, artigos no plural, ARTS, ponto, são oficiais? São. Então eu vou empregar no meu texto e não terei problemas com a banca examinadora. Então a abreviação não é simplesmente pegar a palavra, cortar ela e botar um ponto lá, abreviei. Não. Existem regras. Quais são as regras? Seguir as abreviações oficiais divulgadas pela Academia Brasileira de Letras, lá no site, né, academia.org.br, tá? Então fica aí o convite a visitar o site da Academia Brasileira de Letras. Pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula, tá? Eu espero que esses 12 itens aqui que nós visitamos sobre a parte de apresentação do texto, aspectos macroestruturais de apresentação do texto, né, eles efetivamente estejam enraizados agora aí na mente de vocês, estejam incorporados, né, ali na sua alma mesmo, na sua habilidade de desenvolver texto, para que erros, né, com relação a aspectos de apresentação não façam mais parte dos textos de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, utilizem o nosso fórum de dúvidas para poder sanar as dúvidas eventuais ali que porventura surgirem durante a produção de texto de vocês e principalmente não deixem de submeter seus textos à avaliação da nossa equipe de correção para que possamos avaliar, né, pontuar os erros, mostrar-lhes ali os erros cometidos e que vocês não repitam esses erros nos textos que serão produzidos nos próximos textos, para que gradativamente os erros vão sendo eliminados até chegar no dia da prova e você apresentar uma redação perfeita e tirar a nota máxima e gabaritar a prova discursiva. Beleza? Tranquilo? Eu vou ficando por aqui. Até
a nossa próxima aula. Então, um forte abraço e até lá.